Agora, vamos fazer este formatinho aqui de sapatilha. Então, são duas partes, ó, que a gente vai riscar. Então, uma vez viradinha assim e a outra vez do lado contrário para espelhar, tá? Vamos ter duas solas avulsas aqui, que é deste molde aqui, da sapatilha M. Aí, ela diz aqui, recortar no risco, tá? Então, recortei as duas partezinhas da sola. Tô usando forro de malha acetinada e tô usando a malha de camurça do outro lado, que é o tecido principal. Então, essa parte aqui também, vou riscar uma vez assim, a outra ao contrário, tá? Aqui tem a indicação do meio, para vocês já saberem onde é que tá o meio. Então, aqui, ó, onde diz no molde, aqui, ó, essa partezinha de baixo aqui vocês vão deixar aberta, tá? Que é essa parte que tá aqui, o desenho aqui, ó. Tá? Então, nós vamos costurar toda a volta desta parte aqui. E aqui, nesse aqui, nós vamos deixar aberto essa parte aqui, ó. Tá? Então, essa parte arredondada aqui e aqui no meio, na parte aqui, que tem esse vãozinho aqui, essa voltinha, nós vamos costurar com ponto pequenininho, tá? Eu costurei tudo no risco aqui, o que tinha que costurar, tá? Agora, nós vamos recortar essas partes com uma margenzinha pequena, nós vamos recortar com a tesoura de picotar. Essa partezinha aqui, recorta no risco mesmo. Recortou no risco, desvira. Pega a ajuda do palito. Aqui já tem um formatinho aqui, ó, da parte de trás, então, do sapatinho, tá? Agora, nós vamos fazer a parte da frente, pra juntar com essa partezinha aqui. Isso aqui tá meio esquisito, vocês já vão entender. Então, deixa eu pegar uma partezinha aqui da frente, vou cortar mais ou menos quase no risco aqui, ó, essa parte da frente. Não tá focando ali. E agora, aqui, vou deixar uma margem. E agora, aqui também preciso dar uns piques para desvirar bem direitinho. Agora, já temos também a parte da frente, ó. Essa parte assim, tá? E aí, agora, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que juntar essas partes aqui, tá? E como que eu faço isso? Então, para facilitar, primeiro eu vou passar um zigue-zague aqui embaixo para fechar isso aqui, que fica mais fácil trabalhar com essa partezinha fechada. Essa aqui também. Fechadinho.
Agora, nós vamos juntar uma parte com a outra da seguinte maneira. Vamos pegar um alfinete, a gente vai ter que juntar essa parte aqui. Peraí. Aqui tá a frente do sapatinho. Aqui tá as costas do sapatinho. Aí, você vai montar. Então, quando você monta, você vai ter que juntar essa parte aqui, ó. E vamos só botar um alfinete aqui pra vocês entenderem. Ó, essa parte aqui e a outra aqui. Ó. Tá? Então, tem que juntar de modo que fique assim, ó. Ó, tá vendo? E aqui eu vou passar uma costura pra juntar essas partes, ou eu posso fazer até pontinhos invisíveis depois à mão, né? Porque eu passei a costura, fechei, tá grosso isso aqui. Tá? No meu caso, porque as malhas são grossas, tá? Então, pra facilitar, eu posso depois fechar com pontinhos invisíveis. O que me importa é fechar, encontrar a sola aqui, as partes pra colocar a sola, tá? Então, eu vou colocar com isso aqui tudo juntinho. Tá bem grosso isso aqui. Não tá entrando alfinete. Entrou, ok. Ó, então aqui eu tenho o formatinho já da sapatilha, tá? Fica dessa forma. Essa partezinha aqui lateral a gente fecha, então, aqui ó, fecha, passa uma costura ou fecha com pontinhos invisíveis pra não aparecer costura, tá? Outro lado também, ó, vai até aqui, vai até aqui. Assim. E aqui na sola, agora nós vamos colocar, então, vamos fechar bem aqui esses encontros aqui de costuras e deixar de forma que encaixe exatamente a sola, ó. Tá muito pequena a sola em relação ao sapato. Por quê? Porque nós vamos fazer uma preguinha aqui na frente. Tá vendo que tinha esse indicando o meio? Então, nesse meio você pode fazer uma pence. Como é que é uma pence? Você dobra assim e costura. Dobra o meio e passa uma costurinha assim, ó, em diagonal. Deixa eu mostrar. Ó. Aqui. Passei uma costura e que fica esse formatinho aqui do outro lado. E essa pence vocês vão fazer de modo que vocês vejam que vai encaixar o tamanho da sola aqui, tá? A minha ainda tá precisando, bom, eu preciso costurar bem essas duas partes laterais aqui. Pode fechar um pouquinho mais elas também, pra que dê o formatinho, porque é essa sola que determina o tamanho do pé da boneca, então você pode mexer aqui nas laterais também. Deixa eu fixar aqui. Fixei uma parte, agora deixa eu fixar aqui a outra. Vamos ver. Fixei a parte de baixo aqui, depois onde eu vou costurar com os pontinhos invisíveis é aqui do ladinho, tá? Ó, aqui que depois eu vou esconder aqui fazendo os pontinhos invisíveis, daí vai dar bem certinho aqui o formatinho, tá? Bom, agora sim eu vou colocar a sola, então deixa eu desvirar isso aqui.
E aí, eu vou colocar a sola, de modo que ela caiba aqui, né? Então, coloca bem direitinho e faz uma costurinha em toda a volta da solinha. Ó, aqui fica mais fácil de vocês verem que eu passei com uma linha um pouco mais clara, pra vocês verem como que ficou sobrando aqui, ó, sobra bastante. Você pode até refilar isso aqui, cortar, passar outro zigue-zague, tá? Eu tenho aqui 2 malhas muito grossas. Se você fizer de algodão, o tecido mais fino vai ser mais fácil de trabalhar, tá? Esse aqui tá bem grosso, e aí ele estica, né? Um tecido elástico, esticou, ficou até maior e a sola não acompanhou. Tive que diminuir aqui o tamanho do sapatinho. Aí, aqui, ó, já tá colocadinha a sola, então, e você vai, então, ter que juntar agora. Eu vou fazer pontinhos invisíveis juntando essas laterais aqui, que esconder essa parte do forro aqui, com pontinho invisível some, né? E aqui também, nessa outra lateral, que tá aberto aqui, ó, tá aberto, então é só fechar. E depois juntar aqui, ó, esses pontinhos. Então, já vou ter um sapatinho. Esse aqui ficou, com essa malha, ficou bastante grosso, tá? Então, dá pra fazer com outro tecido que fique mais levezinho. Até acho que eu vou fazer com vocês depois. Só relembrando aqui, então, pro tamanho do pé das nossas bonecas, essa solinha aqui, ela tá ideal, né? Então, quando vai colocar no pé da boneca tamanho médio, tamanho G, esse sapatinho vai caber. E a sola que determinou, mas se você acha que aqui, nem eu fiz aqui de malha, eu vi que se você não quiser fazer a pence aqui na frente, né? Pra não ter esse detalhe aqui, pra ficar redondinho, tudo redondinho. E você viu que dá pra fazer ele um pouco maior, então você aumenta o tamanho da sola. Aí você recorta a sola só na hora de medir ali no pé. Que eu vou fazer aqui pra simular pra vocês. Então, aqui, ó, eu já coloquei as 2 partes em contato, aqui, ó, fixei, porque essas são as laterais, aqui depois é só fechar aqui com pontinhos invisíveis, aqui também, né? Ó. E aí, ó, como ele ficou uma sola bem maior, ó. Uma sola bem mais aberta. Então, não vou fazer aquela pence aqui na frente, aquela dobrinha. E vou deixar aqui só fixado pra eu ter uma ideia. E vou pegar a malha de camurça que eu tenho e vou medir aqui o formato de pé de sola aqui, ó. Vou medir bem certinho. E vou recortar aqui a medida que eu preciso. Ó, eu vou até poder riscar, mas vocês não vão enxergar porque o tecido é escuro. Então, eu vou recortar o formato dessa sola aqui. E depois é só costurar na volta de todo o sapatinho. Agora, eu vou dar uma emparelhadinha. Tá. Ó, vou encontrar o meio. Ó, como ficou direitinho. Vou encontrar o meio aqui. E vou fixar aqui no meio. Vamos botar pro lado avesso, né? Acha o meio daqui também. E começa costurando toda a volta. Vocês vão ver que vai ficar um pé bem maior. Sabe quando acaba a linha bem na hora que você tá costurando? Mas enfim, ó. Aqui então você ia costurar toda a volta, né? Aí desvirando, só faltou costurar aquela parte ali. Mas vai ficar um pé
de sapatinho bem maior. Deixa eu costurar o resto aqui. Agora sim, tá? Agora deixa eu desvirar pra vocês verem. Então, ele ficou redondinho. Eu vou juntar aqui as laterais, né? Vou ter que fixar aqui as laterais depois. Mas já dá pra ter uma noção aqui do tamanho que vai ficar. Então, deixa eu pegar uma boneca lá e colocar no pezinho este menor, ó, como ficou pequenininho e outro ficou maior, ó. Pra vocês verem a diferença. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês essa bonequinha aqui de tamanho M, esta mocinha aqui, ó, ela é tamanho menor. O sapatinho que a gente fez com a pence serviu bem direitinho, tá? Ó. Só que aqui eu percebi que daí ele ficou bem grosso, né? Porque são duas malhas grossas, então se a gente fizer de outro tecido, mais fininho, vai ficar mais harmonioso. Aqui ficou bem grossão mesmo. Ou se até eu tivesse colocado, em vez de malha aqui, dessa grossa, eu tivesse colocado uma malha fininha, também daria. Ou um algodãozinho, tá? Então, aqui, ó, ficou exato o pé da bonequinha média, pequena. Pequena não, média. Pequena é bem pequena, tá? Agora, o sapatinho que a gente fez maior, eu peguei essa nossa boneca de tamanho grande aqui, ó. Deixa eu ver se vocês lembram dela. Esta moça aqui, ó, ela é grande, então ela vai ter o sapatinho um pouco maior, o pezinho um pouco maior. Deu certo fazer o sapatinho com o recorte da sola maior, ó. Então, vocês já sabem, deixa eu simular aqui, ó, deu bem certinho. Então, não ficou a pence, ficou redondinho. Claro que tem que grudar aqui nas laterais, né? Enfeitar, e ele ficou grosso também, ficou bem grandão. Só que ele tá no tamanho exato do pezinho dela, tá? Então, vocês já sabem agora que dá pra fazer aquele esquema da solinha pequena que vocês têm no molde, vai dar pra boneca média. E se vocês quiserem pra boneca maior, é só recortar a sola do jeito que eu fiz, sem fazer pence, sem nada. Que daí vai dar certo de fazer o sapatinho ficar maior, tá? E fica uma sapatilha muito bonita. Dependendo do tecido que a gente usa, pode ser que mude um pouco o tamanho, o formato, enfim. A gente pode fazer pespontos quando o tecido permite, né, e tudo, que vai ficar melhor. Aqui a gente pode até fazer pesponto manual, aqui fica decorativo, né, fica bonito. Mas eu vou fazer mais um sapatinho desses com vocês, usando outro tecido, pra vocês verem essa diferença, tá ok? Então, terminamos essa parte dessa sapatilha.